Como os irmãos observaram, vou projetar mais uma vez o tema, tá? Está lá em... Pode projetar. João 17, não é isso? Evangelho de João 17, versículo 17 também. E os irmãos podem se preparar que hoje os irmãos vão exercitar bastante a parte de procurar um texto bíblico. Observa que esse texto... Pode projetar o versículo, isso. Desculpa, a divisa, né? Não me expressei bem. Esse texto, essa palavra especificamente, foi dita por Jesus nos últimos momentos da sua vida aqui na terra. Ele estava orando com os discípulos, ele estava expondo para os discípulos que ele morreria, ele sabia disso, né? Ele 100% homem, mas Deus, mas 100% homem também. Naqueles momentos de aflição, ele pede a Deus que conforte os seus discípulos. Ele diz assim, tem um momento que ele fala, não peço que tires do mundo, né? Mas esteja com eles. E no momento ele fala, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é verdade. Então Jesus diz o seguinte, para que o homem seja santificado, ele precisa ser santificado na palavra, na tua verdade. E essa verdade é a palavra, é a própria palavra. E nós vamos falar algumas observações importantes a respeito da palavra de Deus. Vou pedir agora ao meu assistente, tio Nivaldo, que vai providenciar uma dinâmica para a gente aqui. Estou procurando algumas pessoas aqui. Isso, pode botar aqui, meu irmão. Aqui, ó. A câmera consegue dar um close aqui? Consegue, não consegue? Obrigado. Queria chamar algumas pessoas aqui. Queria chamar o irmão Sidney. O irmão Sidney tem uma cara que entende de laranja. Pode ficar por aqui assim. Deixa eu ver. Irmão Heber riu também, né? Irmão Heber também gosta de laranja. Isso. Uma dona de casa. Eu vi ela mais cedo aqui. A irmã Márcia Pacheco está no santuário. Por favor, Márcia. Isso. Bom, pode ficar por aqui assim também. Imagina, meus irmãos, que é sexta-feira à noite, tá? E a quitanda, o sacolão, o último mercado que abre da região, ele fecha às 7 horas da noite, tá? É sexta-feira. E a irmã Márcia, o irmão Heber e o irmão Sidney, eles têm um compromisso. Qual é o compromisso da irmã Márcia? A irmã Márcia, ela vai fazer uma sobremesa. Essa sobremesa, ela precisa entregar essa sobremesa, é uma encomenda que ela recebeu. Ela tem que entregar às 6 horas da manhã. E já são 6:30 da tarde de sexta, ela precisa entregar às 6 da manhã no sábado. E essa sobremesa, ela tem um ingrediente secreto. Sabe qual é o ingrediente secreto, Ítalo? Ela precisa do caldo, do suco da laranja-lima. Certo? O irmão Sidney, é o seguinte, irmão Sidney, para quem não sabe, meu irmão, quantos anos de casado o irmão tem? 38? Então, há 37 anos atrás, mais ou menos, ele conheceu a esposa dele, não é isso? O irmão sabe como é que foi o encontro? Ela estava embaixo de um pé de laranja-lima, chupando laranja-lima. E ele olhou aquela laranja, olhou a irmã e se apaixonou naquele momento, certo? E agora ele vai fazer 39 anos de casado e ele quer fazer uma surpresa. E essa data é no sábado. E a irmã está contando que ela vai receber uma laranja-lima de presente. Certo? Sidney. Irmão Heber. O irmão Heber, ele trabalha numa empresa, numa multinacional, assim, muito importante, certo? E essa multinacional vai receber um empresário, um sheik árabe, e esse sheik árabe, ele veio no Brasil quando ele era criança, e ele conheceu a laranja-lima, uma fruta assim, e ele é muito chegado ao patrão dele, ao braço direito do patrão dele, e o patrão dele chega para ele e fala, Weber, você tem uma missão extraordinária.
O Sheik vai vir aqui amanhã de manhã e ele precisa de uma laranja lima. Ele vai fechar um negócio assim milionário com a gente. Aí, só que os três estão na mesma situação, eles precisam da laranja lima. Só que já são 6h30 da tarde e o comércio fecha às 19 horas. Tudo bem? Só que é o seguinte, essa laranja lima chegou assim, 6 horas da tarde, essas laranjas. O funcionário que trabalha no sacolão teve que sair mais cedo, ele tinha um compromisso. Certo? E não deu tempo dele identificar as laranjas. Ele botou as laranjas assim, tá tudo espalhado assim. Aí, essa laranja lima, ela é muito especial, ela é crucial para eles. Aí qual é a missão deles? Eles têm que achar aqui, ó, isso aqui é a banca, eles têm que localizar a laranja lima. Então, por ordem aí, irmã Márcia, por favor, primeiras damas, sem tocar na laranja, olhando a laranja, a irmã consegue identificar a laranja lima? Márcia, olhando, Márcia. Consegue? Os outros podem olhar também, pode olhar. Consegue? Então não fala. A laranja lima. Olhando. Consegue? Vamos lá. Sidney também? Márcia, qual é a laranja lima? Eu acho que é a 1. Weber, qual é a laranja lima? É a 2. Sidney, qual é a laranja lima? 4. Pastor, posso contar uma coisa para o irmão? Esses irmãos não entendem nada de laranja. Ó, eu também não entendo, tá? Eu sei porque eu fiz uma escolinha aqui. A laranja lima, ela é a laranja número 5. 5. Por que a laranja lima? 5, Márcia. Também não. Ah, porque ela está acostumada para toda semana. É assim, por isso, tá? Tá bom, mozinho, podem sentar. Pode sentar. Hã? Não vou falar depois. Pode sentar. Meus irmãos, eu não trouxe esses irmãos aqui para falar de laranja. Eu quero dizer o seguinte. Se a pessoa conhece o que é uma laranja lima, ela não precisa conhecer as outras. Se ela idealiza na cabeça dela assim, eu sei o que é uma laranja lima. Se eu sei o que é uma laranja lima, quais são as características de uma laranja lima? O sabor é muito característico, ela é ácida, ela é azeda. Eu acho que isso aí é a grande diferença, né? De uma laranja lima para uma laranja seleta, para uma laranja natal, né? Ela não é azeda. O cheiro dela é bem característico também, não é isso? O cheiro, então você consegue identificar. O que eu quero dizer é o seguinte, para quem conhece a laranja lima, como não é o caso dos nossos irmãos aqui, basta você conhecer a laranja lima para você saber que as outras não são laranja lima. O que eu quero dizer para os irmãos com isso, com essa breve ilustração? Vou tirar a laranja daqui, senão os irmãos vão olhar mais para a laranja. Eu chego da laranja. Vou botar aqui. Eu quero dizer o seguinte, quando você conhece a verdade, a palavra da verdade, quando ela é o parâmetro para a sua vida, você não precisa conhecer as heresias, as inverdades, você já sabe o que é verdade. Quando alguém chega para você e diz assim, Jesus Cristo é um Deus, o que você diz para ele? Tá certo? Hã? Por que você sabe disso? Porque você conhece a verdade. Mas ele vai dizer para você que ele reverencia Jesus, que Jesus é um Deus. Se alguém chega para você e fala o seguinte, Jesus Cristo não ressuscitou. Ele morreu e deram um jeito aí fizeram um filme aí, né, isso, que ele teve um filme baseado no livro apócrifo, e que ele não morreu, ele teve um caso com Maria Madalena, e teve um filho, aí aquilo era o Santo Graal. O que você vai dizer para ele? Tá certo? Não, por quê? Onde é que você viu isso? Na palavra de Deus. Então você tem a palavra, se você tem a palavra, você tem a verdade. Não precisa você sair buscando conhecer todas as outras coisas erradas, se você já conhece o que é certo. Entenderam o princípio da laranja? Eu não gosto de laranja lima, tá, meus irmãos? Só para esse detalhe. Agora, Bíblia, nós estamos na EBD, que é a Escola
bíblica, não é isso? Dominical. A escola bíblica, nós estudamos o quê na escola bíblica? A Bíblia. Então, o que é a Bíblia? A palavra Bíblia te remete a quê? Esquece o livro especificamente assim. Se você não conhecesse a palavra Bíblia e caísse numa alternativa, numa prova, o que é Bíblia para você? O que você diria? Bíblia seria uma espécie de uma biblioteca? Bíblia seria... O que você diria? Pela lógica, assim. Não parece biblioteca? A Bíblia é um livro? Quantos livros tem a Bíblia? Ah, então ela não é um livro. São 66 livros, agrupados num livro. E como é que se estrutura essa Bíblia? A gente conhece a Bíblia, a estrutura básica da Bíblia. A gente divide a Bíblia em 2 momentos. Qual é o primeiro momento da Bíblia? Isso. Posso falar para os irmãos? Vamos falar Antigo Testamento? Fala Velho Testamento, dá a impressão que está esquecido. Não, vamos chamar de Antigo Testamento. Não está errado. Mas acho que o Antigo fica mais... Fica mais... Então, o Antigo Testamento e o Antigo Testamento. Quantos livros nós temos no Antigo Testamento? E muito bem, eu ouvi alguém falar 41, é isso? Errado, hein? Quantos? 39. E o Novo Testamento? Isso, 17. Opa, 27. Foi só uma brincadeirinha. Vamos lá. Dentro de estrutura da Bíblia, quando eu pego o Antigo Testamento, eu divido ele também. Logo no começo, ele tem 5 divisões. Tem 5 livros que compõem os primeiros 5 da Bíblia. 5 dá uma ideia de quê? Quem ganha 5 Copas do Mundo é o quê? Pentacampeão. Ó, essa dica foi boa. Então, eu tenho o Pentateuco. Quem que escreveu esse Pentateuco? A quem é atribuído Moisés, o Pentateuco. Quais são os livros que compõem o Pentateuco? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, certo? Depois do Pentateuco, eu entro num outro momento. Eu tenho os livros que são chamados livros históricos. Aí eu vou para a minha colinha aqui. Depois do Deuteronômio, quem que vem em seguida? Josué, Ruth, Samuel, 2 Samuel, 1º e 2 Reis, 1º e 2 Esdras, Neemias, Esther. Parei aí. Esses são os livros históricos. Vai contar a história dos reis, um pouquinho da monarquia de Israel, como começou, certo? Aí, partindo daí, a gente entra numa outra fase, que a gente pega lá. Quais são os seguintes? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Salomão, não é isso? Esses livros são chamados de quê? Quando você pega o livro de os Cântaros de Salomão, os Cânticos dos Cânticos, parece que a gente está lendo o quê? Uma poesia, que você pega o Salmo, não é isso? Os Salmos, o livro dos Salmos. Então, são verdadeiras poesias. Quando você pega o livro do Salmo, principalmente, o livro dos Salmos, tem uns salmos que vem escrito assim, em algum momento assim, ao cantor mor. Quem é o cantor mor? Seria uma espécie de... um cântico também, um livro de cânticos, que seria uma espécie de um regente da congregação que cantava aquele cântico e dirigia a congregação naquele momento. Tá? São as poesias. Aí depois a gente tem quem? Os maiores e os menores, né? Isso que são o quê? Os profetas maiores e os menores. Meus irmãos, aquela definiçãozinha básica. O que difere um profeta de um sacerdote? O que o sacerdote fazia? Ele entrava lá no Santo dos Santos, não é isso? Para fazer o quê? A ponte de onde? De homem para Deus. E o profeta? Sempre quando o profeta ele ia emitir uma profecia, ele ia falar um oráculo, que seja, ele usava um cabeçalho. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, que tirou da terra do Egito. O que significa esse cabeçalho? Quando o profeta fala assim diz o Senhor, ele está tirando fora o quê? A pessoa dele. Não sou eu que estou falando mais. Quem está falando aqui é Deus. Então essa é a importância dos profetas. Eram aqueles homens
levantados por Deus para exortar, para orientar, para direcionar o povo no decorrer da sua história. Aí nós vemos exemplos de profetas: Isaías, Daniel, Miqueias, Joel e outros mais, né? Aí nós encontramos os profetas maiores, que são classificados assim, não pelo nível de importância, mas pela extensão do texto. Isaías, Jeremias, Daniel, e tem aqueles profetas que são chamados de profetas menores, que são quem? Obadias, Jonas, Joel, que são livros pequenininhos, tá? Partindo daí, começamos no Gênesis. Terminamos onde? O Antigo Testamento. Malaquias. Aí, meus irmãos, existe uma lacuna entre Isaías. Qual seria o próximo livro da Bíblia? O Evangelho de Mateus, não é isso? Os irmãos sabiam que entre Malaquias e entre o Evangelho lá de Marcos e de Mateus, os Evangelhos, existe um período aproximado de 400 anos. E é um período que não teve profecia, que não teve profeta. A título de curiosidade, quem tem aquela Bíblia mais antiga aí, umas Bíblias bem antigas, no meio da Bíblia, assim, na divisão entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, eu nunca sabia para que era aquilo. Existiam 4 páginas em branco. Aquelas 4 páginas em branco simbolizavam o seguinte: os 4 séculos que não houve profecia. É curioso, né? Interessante. Não sabia disso, não? Pois é. Depois procura numa Bíblia antiga, a Bíblia de 70. Hoje em dia, acho que até por economia de papel não tem mais. Não tem mais não, né? Antigamente existia. Isso era simbólico. Aquelas 4 páginas em brancos, tá? Aí depois, nós entramos na era do Novo Testamento, a Nova Aliança. Nós temos o Evangelho, é isso? Que é narrado por quantos evangelistas? Isso aí, 4 evangelistas, que são na sequência que está escrito. Vamos lá. Mateus, Marcos, Lucas, João. Após o último evangelho ali registrado, começa um outro período na Bíblia, que é o período de quem? É o surgimento de quem? Quem é que é derramado naquele dia ali? O Espírito Santo. Então ali começa o quê? A igreja. Então olha só, o período da igreja começa ali. Às vezes a gente fica assim, poxa, na época de Jesus, qual igreja que Jesus ia? Jesus não ia à igreja, a igreja não existia ali ainda. A era da igreja, ela começa no livro dos Atos dos Apóstolos, que é o livro histórico do Novo Testamento. Jesus ia aonde? Ia ao templo, não é? Ele ia à sinagoga, não era assim que ele ia? Vocês lembram aquela passagem que Jesus se ira, porque ele chega na porta do templo assim, tem várias pessoas vendendo um monte de coisa no templo, e ele derruba aquelas mesas. Os irmãos sabem o que eles estavam vendendo ali? Não? Fazem ideia, não? Eles estavam vendendo animais para quê? Então, olha só. Igreja tem sacrifício? Na igreja, sacrifício de animal? Então, Jesus ele viveu no período do Antigo Testamento. Aquele momento que Jesus estava aqui, ainda eram guardadas as leis. A lei do sacrifício, a lei dos dias, né, das festas. Existe um texto na Bíblia que fala o seguinte: para que haja uma nova aliança, é necessário que haja o quê? Derramamento de sangue. Onde é que houve esse derramamento de sangue? Foi na concepção, ou seja, no nascimento de Cristo, ou foi na morte de Cristo? Então, tecnicamente, onde começa o Novo Testamento? Na morte. Então, não começa no nascimento de Jesus, não começa nos milagres de Jesus. O Evangelho está ali porque simboliza essa parte da transição da vinda do Messias aqui com os seres humanos. Certo? Aí depois, depois do livro histórico, né? O livro de Atos dos Apóstolos, nós encontramos as cartas, não é isso? Tem as cartas paulinas, tem as cartas gerais, não é isso? E no final, o livro da Revelação, que é o livro do Apocalipse. Então, essa seria uma estrutura assim básica da Bíblia. Antigo Testamento, né? Livros pentateucos, históricos, Novo Testamento também. Tranquilo até aqui? Tranquilo, né? Vamos seguir então, ó. Queria fazer um desafio para os irmãos, ó. Para os irmãos imaginarem aqui.
Nós estamos hoje, você que está na internet aí, que vai ver esse vídeo daqui a 30 anos, nós estamos hoje em 2022, não é isso? Dia 22 ou dia 23 hoje? 24, olha só. Dia 24 de abril de 2022. Se nós pegarmos aqui 10 pessoas daqui do santuário, 10, chegasse para os irmãos, falasse assim, reunisse vocês numa sala, as 10 pessoas, e dissesse assim, ó, vocês têm uma missão. Vocês vão contar a história da humanidade. Vocês vão falar sobre o pecado, vão falar sobre a queda, vão falar sobre a esperança, né, de como Jesus livrou esse povo, como Deus livrou o povo. Aí você pode citar a Arca de Noé, você pode citar o Jonas, você pode citar quem você quiser. E depois você vai citar o nascimento de Jesus, a vida de Jesus aqui na Terra, a morte e depois o desfecho da humanidade no Apocalipse. Se você pega 10 pessoas aqui, explica isso para elas, contando isso já para elas, e fala assim, ó, cada uma de vocês, cada um vai escrever um capítulo. Um vai escrever a introdução, o segundo capítulo, o terceiro, o quarto, e a conclusão. São 10 capítulos nesse livro. E você chega para essas pessoas e fala assim, vocês vão ficar cada um na casa de vocês, incomunicáveis durante um mês. Aí daqui a um mês o pastor Paulo vai reunir vocês, vamos juntar os capítulos aqui, vamos montar uma história. Meus irmãos, seria uma história estranha, não seria? Por quê? Eu vou pegar pessoas no mesmo tempo cronológico, numa mesma região geográfica, só que eu posso pegar um jovem, eu posso pegar uma dona de casa, eu posso pegar um universitário, eu posso pegar um senhor, eu posso pegar uma senhora, e são pessoas completamente diferentes. Só que nós estamos falando de pessoas que já têm um conhecimento da Bíblia, tal, que vão reescrever essa história. O risco não seria o risco de ter um Frankenstein? Seria uma história muito complicada. Agora, os irmãos imaginem, 40 pessoas, aproximadamente, alguma diferença de um ou mais, para menos aí, reunidas em povos diferentes, em momentos diferentes da história, com um lapso temporal, um espaço de aproximadamente 1.600 anos. Escreveram essa Bíblia que a gente tem hoje, e eu vou mostrar para os irmãos algumas evidências de que naquele tempo não tinha internet, não tinha pombo-correio, a escrita diferente, em um momento é escrito em grego, em outro momento é escrito em aramaico, em outro momento é escrito no hebraico, e a gente vai ver como funciona assim a harmonia entre esses textos, e vocês vão dizer para mim, é divino ou não é? Uma coisa que acontece. Vamos lá, ó. Já esqueci as minhas folhinhas, já perdi minha folhinha. Vamos lá, ó. Vamos falar sobre Jesus. Jesus. Quando eu abro a minha Bíblia, alguém vai abrir e vai ler para mim, por favor. Gênesis, capítulo 1, versículo 26. O irmão da projeção pode... Fique à vontade, tá bom? Ó. Estamos procurando a pessoa de Jesus em vários momentos da Bíblia, em histórias diferentes. Aqui, ó, aproximadamente, isso aí é antes de 2000 anos antes de Cristo, tá? E disse Deus, o quê? Tá bom, até aí. Façamos. O verbo façamos, pessoal do Enem aí, está em que tempo aí? Pretérito? Está no futuro? Está no plural? Está no singular? Quando eu falo façamos, eu estou falando de plural ou singular? Plural. Poxa, mas e disse Deus, olha só, não é confuso? E disse Deus. Não era mais fácil ele falar assim, e disse Deus, farei, vou fazer o homem a minha imagem. Façamos. O que dá a entender aí? Opa, tem mais de uma pessoa aí. Vamos mais para frente. Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1.
versículo 1. Vou ler aqui, ó. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E além de estar com Deus, o texto diz o seguinte: o Verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas, quando eu falo de todas as coisas, inclusive o ser humano, foi feito por quem? Por Deus. Todas as coisas foram feitas por Deus, não é isso? Então diz, ó, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida. Aí, mais interessante, versículo 14 agora. E o Verbo, esse Verbo, que estava lá no início, o que aconteceu com ele? Se fez carne, opa! E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, olha só. Jesus estava lá na criação, lá no façamos. Ele que criou. Quando Deus disse, façamos o homem, o que está implícito ali? Implícito para quem quer ver implicitamente, né? Mas para a gente está muito explícito. O próprio Jesus estava ali. O que mais? Ó, livro do Gênesis ainda, capítulo 3, versículo 15. Gênesis 3,15. Eu tenho que correr. Isso, ó, tá ali, ó. Lembra do pecado de Adão e Eva, né? Houve um juízo de Deus para Adão. Qual foi o juízo de Deus para Adão? Ó, por causa disso, você vai ter que lavrar a terra e o teu sustento vai ser, não é isso? Do suor do teu trabalho. Houve um juízo para Eva, não é isso? Que seria o quê? Ó, por causa disso, você vai sofrer as dores da madre, as dores do parto, né? E houve um juízo para a serpente, que era o próprio quem? Quem era a serpente, gente? Quem estava tipificado ali? Era o próprio Satanás. Qual foi o juízo? Ali, ó. Porém, inimizade entre ti, esse ti ali é a serpente, tá? E a mulher, e entre a tua semente, a semente da serpente, e a sua semente, a semente da mulher. E esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Meus irmãos, quem é a semente de Eva? Que está se falando ali. Não, porém intimidade, ó, e que ferirá a cabeça da serpente. É o próprio Jesus. Como é que a gente vê isso? Alguém abre o evangelho para mim aí, ou na projeção, no evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 38. Evangelho de Lucas 3, 38. É Lucas. Lucas 3, 38, tá? Pode ir. Não, está no Gênesis, né? Ah, não, desculpa, tá certo. Ó, quando você pega lá no versículo 1, a gente vai ver a genealogia de Jesus. Só que ele começa de Jesus para trás. Quer ver, ó? Vou pegar aqui na minha Bíblia. Eu falei de Lucas 3, né? Ó, quando eu pego lá em Lucas 3, isso assim. Cadê? No versículo 23, começa assim, ó. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo, como se cuidava? Aí começa a genealogia de Jesus, de frente para trás, vamos dizer assim. Aí começa por quem, ó? Sendo filho de quem? De José. Aí vai, de José, de Eli, aí vai descendo. Aí vai chegar no versículo 38, que diz o quê? Ó, e Cainã de Enos de Sete, e Sete de Adão, e Adão de Deus. Então, quem é a semente que pisou na cabeça da serpente? Que veio de Adão, ali, ó. Adão e Eva, não foi? Deus não falou para eles, ó, para a serpente, ó, da semente da mulher vai vir um que vai pisar na tua cabeça, está provando ali, ó. Jesus, ele é a semente, vem da semente de Adão e Eva. O que mais que a gente tira daqui, ó? No livro do Êxodo, no Êxodo em si. O que é o Êxodo? O que foi o Êxodo? O povo estava sendo escravo de qual nação? Do Egito, não é isso? Aí houve aquele processo de libertação e o povo peregrinou. Quanto tempo? 40 anos no deserto. Essa peregrinação,
do Egito, saindo do Egito, passando pelo deserto até chegar à Terra Prometida, essa caminhada que durou 40 anos, é essa caminhada que é o Êxodo. Vamos abrir no livro de Números. O livro é Números, mas está contando a história do Êxodo, tá? Números 21, de 4 a 9. Livro de Números 21, de 4 a 9. Ó. Então partiram do Monte Ó, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, porém a alma do povo se angustiou naquele caminho. O que mais? E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui não tem nem pão, não tem água, e a nossa alma está em fastio de pão, não é isso? Vai, mais um, vai. Então o Senhor mandou entre eles o quê? Serpentes ardentes. Tipo assim, começaram a murmurar. Ah, vocês vão murmurar? Para repreender o povo, ó. Essas serpentes o quê? Picaram o povo e morreu muita gente de Israel, vai. Por isso, o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor, né? Fala com Deus e pede para que Ele tire de nós essa serpente. Então Moisés fez o quê? Orou ao Senhor, vai. E disse o Senhor a Moisés: faze-te uma serpente ardente, em algumas versões falam serpente de bronze, uma serpente de metal, e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo aquele que, tendo sido picado pela serpente, olhar para ela. A pessoa for picada por uma serpente, ela olha para a serpente de bronze, a serpente de metal. O que acontece com ela? Ela é curada. Vamos abrir a nossa Bíblia agora, em João, Evangelho de João 3, 14 a 16. Vamos lá. É EBD, gente. EBD, estuda o quê? A Bíblia. Evangelho de João, capítulo 3, muito conhecido da gente, não é isso? De 14 a 16, ó. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí o texto mais conhecido, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, né? Seguinte, meus irmãos, aquela serpente lá no deserto, quem olhasse para aquela serpente, receberia o quê? A cura, não é isso? Para que nós recebamos a cura, o homem receba a cura do pecado e tenha acesso à vida eterna, ele tem que olhar para quem? Para Jesus. Aquela serpente lá no deserto já fazia uma alusão ao Jesus que viria. Então vocês estão vendo a figura de Jesus passando pela Bíblia 700 anos antes, 1000 anos antes dele nascer. Uma palavra, livros que foram escritos por pessoas diferentes, em tempos diferentes, em línguas diferentes. E olha a harmonia entre eles. Vamos ver Jesus, sem abrir o texto, na percepção dos irmãos. O livro do profeta Daniel, um texto que é claro que Jesus apareceu. Uma passagem. Hã? Isso, vou mais além. Tem a Cova dos Leões, mas tem um livro que foi materializado. Hã? Na fornalha. Quantas pessoas foram lançadas na fornalha? E de repente a autoridade que lançou, quando olhou, ele falou: mas não eram 3? Tinham quem? Esse quarto foi responsável por quê? Por salvar a vida dos outros. Estão vendo? Olha a salvação passando por Daniel agora. Daniel escreveu, por exemplo, Moisés, quando escreveu esses textos, que nós estamos falando de Números, do Êxodo, ele estava onde? No deserto. Né? E qual é a origem de Moisés? Moisés, ele era um hebreu, mas ele foi criado onde? Dentro do palácio do faraó. Ele foi criado como um príncipe. Por quê? Quem criou Moisés? A filha de faraó. A filha do faraó era o quê? A princesa. Então ele teve acesso à realeza.
né? E Daniel? Daniel já é um outro tempo. Estamos falando de quem? De um outro exílio. Aonde? Na Babilônia. Ele foi tirado de dentro dele, né? Foi levado preso lá para a Babilônia. Ele e os companheiros, né? Sadraque, Mesaque e Abednego, que vivenciaram essa situação. Mais à frente, meus irmãos, Isaías 9:6. O que a gente lê lá em Isaías 9:6? Pode ler, Márcia, você, vai. Isaías 9:6, para você. Isso. Nós estamos falando aqui aproximadamente 600 anos antes de Jesus nascer. E o texto diz, porque um menino nos nasceu. Isaías foi um profeta também, que era uma pessoa instruída, vivia na corte, mas que presenciou assim, alguns momentos de escravidão do povo, também do jugo do povo, e Deus chega para ele e fala assim, um menino nos nasceu. Mas que menino é esse? De repente Isaías, na consciência dele, ele nem sabia o que ele estava falando. Mas como eu disse para os irmãos, quem está falando ali não é o Isaías, é quem? É o profeta, é o próprio Deus falando. Em Isaías ainda, capítulo 7, versículo 14. Ó. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Que sinal é esse? A virgem conceberá, dará à luz a um filho e chamará o seu nome Emanuel. Meus irmãos, o que significa Emanuel? Naquela passagem que a gente viu anteriormente, da serpente do deserto, teve um outro momento ali, que Deus se manifestou para aquele povo, que o tempo todo que eles estavam no deserto, para quem não sabe, abrindo um parênteses aqui, deserto é um lugar de temperatura extrema. Durante o dia você pode morrer de desidratação, porque é muito quente, e durante a noite você pode morrer congelado, que é muito frio. Aí como que Deus se manifestou, assim, fisicamente para aquele povo, para preservar aquele povo durante aqueles 40 anos? Durante o dia, era uma nuvem que cobria o povo. E durante a noite, era uma coluna de fogo. Meus irmãos, o que isso simbolizava para eles? Que Deus estava o quê? Qual a última palavra do versículo que está ali? Emanuel. O que é Emanuel? Era o Deus conosco, que estava com eles ali. Isso significava o seguinte, ó, o Emanuel, o Deus conosco, o Deus com vocês está aqui. Ninguém presenciou da maneira que esse povo presenciou, dos sinais que eles presenciaram. É o mesmo Emanuel. Para que não fique dúvida, Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 21. Estou dando um trabalho para projeção, né? Mateus 1 e 21, ó. E dará à luz a um filho e se chamará o seu nome Jesus. Na minha versão, ela fala, ao invés de falar Jesus, ela fala assim, Emanuel. Que significa o quê? Deus conosco. Nós não combinamos a versão, né? Mas tudo bem. Vamos lá, ó. Isaías ainda, prevendo a morte de Jesus, ó, 600 anos. Volta lá no livro de Isaías, capítulo 53, versículo 4. Isaías 53, 4. Ó, certamente ele tomou sobre si, verdadeiramente, né, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Gente, a quem que esse texto está se referindo? A que momento da história que ele está falando? Do sofrimento e da morte de quem? Jesus não havia nascido ainda fisicamente. Então, olha a harmonia dos textos. Olha como é que... Eu pergunto para os irmãos, isso é coincidência? Isso é Deus. Por isso que nós cremos que essa palavra, ela não é apenas um livro, ela é a palavra de Deus. Seguindo, meus irmãos, lá no Evangelho de Mateus agora, capítulo 27, 54.
Ó, após a crucificação de Jesus, aconteceram alguns fenômenos. Houveram abalos, houveram os terremotos, não é isso? A noite virou dia, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, não é isso? E naquele momento, daquele auge ali da morte de Cristo, ó, acontece esse episódio, ó. E o centurião e os que com eles guardavam a Jesus, vendo o terremoto e vendo as coisas que haviam sucedido, tiveram um grande temor e disseram. Qual foi a afirmação dele? Ó, o centurião, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Ele falou isso aí depois que ele presenciou toda a saga de Jesus. Ele viu Jesus sendo açoiteado. Ele estava lá, ele era um centurião, ele era um soldado romano. Ele viu o açoite de Jesus, ele viu a via crucis, né? Jesus carregando a cruz. Ele viu a humilhação que Jesus sofreu. Só que, embora de tudo isso, ele viu tudo que Isaías falou lá atrás. E ele reconheceu que, ó, esse verdadeiramente era o Filho de Deus. Para fechar, meus irmãos, nascimento de Jesus, livro de Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Alguém na congregação vai abrir para mim Mateus 2:1 e outra pessoa vai abrir João 7:42. A projeção, Mateus 5:2, Miqueias 5:2, alguém Mateus 2:1 e alguém João 7:42. Vamos lá, ó. Miqueias, fui pesquisar a respeito da cronologia de Miqueias, ele viveu aproximadamente 730 anos antes de Cristo. Olha o que ele disse. E tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti sairá o que? Governará Israel. Meus irmãos, aí quando você abre lá, alguém que vai abrir para mim, deixa projetado aqui, e alguém abre para mim Mateus 2:1. Demorou, hein, Márcia? Pode ler, minha irmã, vai. Então, e tendo Jesus nascido onde? Em Belém da Judéia. O que está escrito lá em João 7:42? Não diz a Escritura que o Cristo viria da descendência de Davi e da aldeia de Belém? Então, olha só. Olha como as coisas vão se amarrando. Meus irmãos, isso não é coincidência. Isso é a palavra de Deus. Eu disse que era para fechar, mas não é. Para fechar, vamos abrir as nossas Bíblias agora. E vai projetar ali. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Nós vamos ler do 3 em diante. E eu prometo que a gente fecha, tá? É só meio-dia e 10 vai dar. Carta de Paulo aos Efésios 6, 13 a 17. A ideia aqui é o seguinte: por que nós precisamos conhecer essa palavra? Por quê? Você não é cristão? Você não é evangélico? Você não é um filho de Deus? Não é a palavra de Deus? Então você tem que conhecer. É o manual do fabricante. Por quê? Vamos lá. Ó. Eu disse Efésios 6, de 13 a 17. É aquele texto que fala sobre a armadura de Deus. Ó, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre essa terra. Pode projetar. Isso. Ó. E vós, pois, não provoqueis... Não, eu falei Efésios. Efésios 6, 13. 13. Falei 3. Não foi eu que falou isso que falou. Não fui eu. Vamos lá. Ó. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais o quê? Possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo o quê? Próximo versículo. Estais, pois, firmes. Olha só, ele vai descrever a armadura de Deus. Imagina um soldado romano aqui, e ele vai descrever a armadura desse soldado, ó. Tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Em alguns textos fala a couraça, não é isso?
Hã? Isso, ó. Tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça. O soldado não tem uma espécie de uma... A armadura em si, que ele bota no peito, que protege o ombro, não é isso? Aquela couraça de couro, né? Onde bate a lança do inimigo e não penetra. O outro texto. Calçados os vossos pés na preparação do evangelho. Para proteger o quê? Os pés. A couraça faz o quê? Protege os órgãos vitais dele, não é isso? E o sapato protege o quê? Os pés. O próximo texto. Tomando sobretudo o escudo da fé, para que podeis apagar os dardos inflamados do maligno. O escudo também é uma arma de quê? De defesa, não é isso? Próximo. Tomai também o capacete da salvação. O capacete protege o quê? Então, ele se enquadra também em que tipo de arma? De ataque? Meu inimigo vem, eu vou atacar meu inimigo. Você vê assim? O guerreiro. É de ataque ou de defesa? Então, vamos lá, ó. A couraça é uma arma de quê? Defesa. Não é isso? O sapato? Defesa. O que mais? O capacete? Defesa. E por último, a espada, que é a palavra de Deus. A espada, além de ser usada para defesa, ela também é usada para quê? Para o ataque. Os irmãos lembram quando Jesus estava no deserto sofrendo a tentação? Toda vez que o diabo lançava um dardo dado para ele atacava o diabo usando o quê? Está escrito, não tentarás o Senhor seu Deus. Está escrito, não é isso? Então, meus irmãos, por que é importante? Não é nem importante, porque é vital nós conhecermos a palavra. Porque é através dela que nós vencemos o maligno. Porque o próprio Jesus falou isso. As escrituras que testificam dele. Meus irmãos, o tempo já é avançado. Espero que os irmãos gostem de laranja e tenham recebido a palavra do Senhor. Que Deus abençoe a vida dos irmãos, tá bom? Mike. Tá bom. Presente. Isso aqui representa só, bom dia, né, irmãos, primeiramente, mas representa só um símbolo da nossa gratidão ao irmão Fernando, né? Todos os professores também, que ao longo desse tempo aí aceitaram vários e vários desafios, né? A gente passou por um desafio muito grande, né? Os irmãos se lembram que foi as nossas EBDs online, né? A gente ainda continua com o projeto online, mas eu lembro que no início aí da pandemia, quando a gente resolveu engajar aí nesse projeto da EBD online, foi um desafio para todo mundo, né? Porque foi uma situação nova, né? E os nossos irmãos aqui continuam até hoje, né? Se propondo, né, a agarrar o desafio e sendo aqui sustentado pelo Senhor, né? Eu gostaria de agradecer a todos vocês, agradecer a todos os nossos professores, alunos, né? A gente agradece também muito aos nossos alunos, porque a participação de vocês também é vital, né, para a nossa engrenagem, para o nosso corpo, né? E agradecer a igreja também por abraçar a nossa escola bíblica. Estejam sempre orando pela nossa escola bíblica para que a gente continue nessa batida, né? Que a escola bíblica nunca deixe de ser um departamento importante para a igreja, né? Porque sendo a escola bíblica um departamento importante para a igreja, a gente vê que a nossa igreja, né, não só a nossa igreja, mas as outras igrejas também têm esse compromisso com a palavra da verdade, né, e a palavra da verdade que santifica, né, que nos santifica, né. Hoje a gente aqui aprendeu com o irmão Fernando, a gente deu um passeio aqui muito legal na nossa Bíblia, né, que é a palavra do Senhor. Gostaria de agradecer também a irmã Leani, que abriu hoje a nossa EBD aqui abriu o nosso congresso com a EBD,
né, e trouxe também um estudo muito, muito bom, né, e estudo tão bom que foi passando o tempo, né, e se não fosse a questão de limitação do tempo, a gente ficaria aqui mais tempo só estudando na palavra do Senhor, né. Muito obrigado pela participação de vocês, e à noite também tem mais. Lembrando que o nosso congresso ficou só reduzido ao domingo, né, que geralmente a gente aproveita mais dias, né, mas aí por conta de agendas de outros eventos, como aconteceu aqui ontem, né, a gente não pôde aproveitar o sábado também, que eu já estava até conversando com a Luísa, né, se caso a gente permanecer ano que vem na direção da escola bíblica, a gente já tinha outras ideias para fazer do nosso congresso, né, mas não deu, fica para uma próxima oportunidade, e a gente resolveu também aproveitar, né, as nossas pratas, os nossos ouros aqui da nossa casa, e à noite a gente vai estar aí com o irmão Carlos também, que agarrou aí um baita desafio aí para poder vir aqui falar conosco aqui mais tarde, né? Então, estejam convidados para estar conosco aqui mais tarde também, e mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos vocês. Então, meus irmãos, quero agradecer ao irmão Fernando pela essa palavra dinâmica que nos trouxe, né? Creio que enriqueceu a todos nós. Muito obrigado. Quero, meus irmãos, fazer uma convocação. Vamos ver aqui se esses irmãos estão conosco. Fique de pé se estiver. Caroline Nunes. Fica de pé, minha irmã. Fica de pé. Luiz Carlos Tobias. Está lá, Helena Marques, também, fique de pé. Diogo, está aí o Diogo, fique de pé. Não olha para trás não, só tem você mesmo. Ana Paula, também, Leani, por favor, fique de pé. Maria Angélica, acho que não está agora de manhã. João Romualdo, Maria Eunice, acho que está por aí, está lá embaixo, né? Fernando Oliveira. Acabou não. Manderli. João Cândido. Está pregando fora, né? Lucineia. Weber. Dilzenir. São esses irmãos aí. Qual é a questão? Preciso de uma reunião com os irmãos depois do culto da noite. Vamos acabar ali 8h30, rapidinho, uma reunião com os irmãos. Coisa boa para os irmãos. Tá bom? Vem pela fé. Pela fé. Obrigado. Poder se sentar. Obrigado. Meus irmãos, para concluirmos, já foi dito que logo mais à noite o nosso seminarista, irmão Luiz Carlos, vai estar pregando. Ele vai querer saber qual é a diferença da jaca mole para a jaca dura. Agora, cada jaca pesa 40 quilos. Você vai ter que segurar ela. Não é? Estou brincando. Meus irmãos, gostaria que os irmãos orassem por 2 motivos. Um, pela irmã Arlete, ela é a esposa do meu pai, ela está bem adoentada, assim, umas alterações significativas na sua pressão, seu estado geral de saúde. Então, ore por ela. Arlete é o seu nome. Segundo pedido de oração, em favor de uma criança chamada Léo. Ela tem 11 meses. Ela é filha, ele é filho da Isabela e do Johnny. Foram minhas ovelhas lá em São Paulo. Então, os papais estão muito angustiados, muito aflitos, os avós também, a irmã Sirlene e também o irmão Wagner, todo mundo muito preocupado com a situação dessa criança. Ela está internada, está em UTI, e alterando bastante o estado de saúde dela, situação grave. Eu gostaria que os irmãos orassem por esta criança, o Léo. Vamos clamar a Deus, que Deus reverta, né, o quadro desta criança, que tudo corra de forma positiva para ela. Vamos orar, vamos ficar de pé, e eu quero convidar para esta oração o pastor Oséias, que ele é o chefe deste ministério, não é? Na nossa igreja do ensino,
Educação Cristã, e é ele quem vai estar orando e encerrando o culto desta manhã. Senhor, muito obrigado por nesta manhã podermos mais uma vez constatar, vindo do Senhor através do teu servo, irmão Fernando, que a tua palavra é a verdade revelada aos nossos corações. Santifica-nos, ó Deus, na tua palavra. Obrigado pela vida do teu servo, continue usando para que ele seja instrumento do Senhor, ensinando, pregando e testemunhando da tua palavra. Obrigado mais uma vez por todos os professores e alunos e a direção de nossa EBD. E aqueles que têm se colocado à disposição do Senhor para se capacitar, para fazer deste ministério algo importante e relevante para a nossa igreja. Desde já pedimos pelo irmão Carlos, que logo mais à noite será instrumento do Senhor em nossas vidas. Obrigado pela vida do teu servo pastor e de todos nós que aqui estamos. Em o nome de Jesus. Amém.